A história da obra divina no distrito Rio Pequeno, situado na zona oeste da cidade de São Paulo, tem início na década de 1960, com a chegada dos primeiros messiânicos à região. Meu marido nasceu em 1964, né? Então, a família da minha sogra, a família, né, Samezima, na verdade, se tornou membro na Zona Leste, né? E minha sogra casando-se com o meu sogro, né? Tiveram o primeiro filho e foram para o Rio Pequeno, né? Minha sogra, né, Tia Coendo, ela ministrava jorei e o forte dela era assistência de jorei. Então as pessoas precisavam de jorei, ela ia até a casa das pessoas, né? Na década de 1970, formaram-se vários membros, né, no bairro do Rio Pequeno. Recordo da Dona Maria de Lourdes, do Sr. Delcides Pimenta, da professora Maria Amélia, do Sr. João Carneiro, da Dona Ivone Diniz, do Sr. José Diniz. Esses são os membros que fizeram a difusão no bairro do Rio Pequeno. Flávia Rodrigues Saraiva Yasunaga assim recorda como, por meio de seus tios, José e Luísa de Jesus Carneiro, sua família se encontra com Meixo Sama na primeira metade da década de 1970. Então, eu sempre ouvi falar, então, né, desse encontro da família com o Meixo Sama. Começou com o meu tio José Rodrigues, né? Ele era vendedor na época, de porta em porta, ele vendia material de construção na década de 70. Como a minha tia Luísa Carneiro, ela tinha muitos problemas de saúde, coluna, algumas outras situações, então ele sempre batia muito papo com todo mundo, e aí ele perguntava se alguém conhecia um massagista ou alguma coisa desse tipo. E eu não me lembro quem, mas acho que era um membro, não me lembro o nome dele, mas ele falou assim: olha, tem uma igreja de japonês que é muito boa, leva a sua esposa lá. E ela recebeu o primeiro jorei. Ela ficou fã de jorei, de Meixo Sama, tanto é que eu acho que logo depois de começar a receber jorei, como ela melhorou bastante, ela logo recebeu o Ricário, eu não me lembro também a data. E aí nesse período da tia Luísa, né, já estava membro, veio de Portugal, veio de Angola, na verdade, né, o irmão dela, o tio João Carneiro, junto com a tia Maria Amélia, e os 3 filhos deles vieram para o Brasil. Os meus pais eram imigrantes portugueses morando em Angola, e por uma questão da independência de Angola, eles moram por 1 ano em Portugal e depois chegam ao Brasil em 12 de junho de 76. A minha mãe tinha um problema de depressão. A minha tia, irmã do meu pai, oferece jorei a ela e a partir daí conhece a igreja na época de Fusão Pinheiros e passa a fazer as aulas de princípios messiânicos. O meu pai vai levar a minha mãe, assiste junto para não ficar na rua sozinho, acha que os ensinamentos têm muita lógica e recebe o Ricário junto com ela sem nunca ter sido frequentador. A família que acompanhou meus pais, que formou meus pais, eu me lembro que a gente ainda morava numa casinha bem pequenininha, foi o senhor Delcides Pimenta e a dona Lourdes Pimenta, e eu tenho essa memória da minha mãe fazendo um rocambole porque ia ter uma reunião no lar em casa. E a dona Lourdes Pimenta chegando e com os membros fazendo uma homenagem para minha mãe, porque acho que também era aniversário da minha mãe. E a dona Lourdes Pimenta e o senhor Delcides Pimenta eram missionários importantíssimos na Difusão Pinheiros. Eles tinham um plantão aos sábados que era muito cheio, né? As pessoas iam muito a esse plantão, parecia que era dia de culto. Então, no início da década de 80, meu tio João já dedicava como assistente de ministro, a tia Amélia também já estava dedicando já na Ikebana, já estava bem empenhada. E eu me recordo, meu primo João Carlos foi diagnosticado com câncer bem agressivo no cérebro, né? A minha mãe me disse que eu tinha 12 anos, que o meu irmão estava com um problema muito sério. As perspectivas de ele ser curado, ou caso fosse curado, de ele não ter sequelas, eram mínimas. Ele teve que fazer inclusive uma cirurgia, eu me lembro de ir no hospital, porque foi feito toda uma assistência religiosa, inclusive
não me lembro o nome do reverendo, mas chegou aí alguns reverendos lá para ministrar Jorei, porque como o tio João já dedicava intensamente, né? Então ele teve todo esse apoio, né? E uma coisa que me marcou muito é que durante o nosso período, durante o período de purificação dele, dos meus 12 aos 14 anos, eu fiquei encarregada de abrir a porta para os membros, abrir o portão de casa para os membros irem dar assistência. E era cansativo, graças a Deus, porque na verdade eu não saía daquele portão, porque era um entra e sai de gente, assim, dando assistência. E eu acho que meu irmão deve ter recebido 24 horas de Jorei por dia. Depois de 2 anos do diagnóstico, eles foram ao solo sagrado do Japão, o meu irmão e a minha mãe, e ele já estava recuperado, ele seguiu a escolarização dele normalmente. Na época havia um movimento muito grande para que as pessoas fossem ao Japão por causa do centenário de Meishu Sama, do nascimento de Meishu Sama. Então as caravanas eram muito grandes. Imagino que a minha mãe tenha se envolvido nesse desejo também. Acho que ela quis levar o meu irmão para agradecer. E porque tem um momento que ela vai à sede central e ela entrega meu irmão. Ela fala para Meishu Sama: o meu filho é seu, tá entregue, seja o que tiver que ser, né? Ela tenta treinar esse desapego. E como ele sobreviveu, eu tenho a impressão que ela foi lá ao solo sagrado do Japão justamente para agradecer, né? Então acho que mostrar, né? Olha, ele sobreviveu, tá aqui bonitinho. Na década de 1980, a difusão do Jorei e dos ensinamentos de Meishu Sama se desenvolveria com base em atividades como assistência religiosa e reuniões nos lares. Assim, se fortaleceram os vínculos da família messiânica do Rio Pequeno. Depois de 1982, que eu me tornei membro, a gente começou a dedicar, né, a ministrando Jorei, com as vizinhas, com as pessoas que estavam purificando. A gente ia a pé vários quilômetros, né, com a dona Tieco, e ia ministrar Jorei. Depois começou a fazer as reuniões nos lares, né. E nisso também a minha sogra também deu início às atividades de reuniões nos lares, né, reunião no lar, reunião de Jorei. Uma vez por semana ela começou a fazer esses joreicais, né, convidando os membros, primeira vez os frequentadores do bairro, para receberem Jorei, né. Participando dessas reuniões de Jorei, eu me tornei membro em 1990. Colocava as cadeiras, né, tudo, banco que tinha, sofá, né, e daí as pessoas ficavam ministrando Jorei, 15 minutos, às vezes fazia fila para pessoas receber Jorei, né. Tinha poucos membros, né, então tinha necessidade de pessoas, de ampliar pessoas que ministrassem Jorei, por isso que ela convidou para me dar aula, para elas se tornarem membros. Abri também a minha casa para o núcleo de Jorei, que era outro bairro, né, mas mesmo Rio Pequeno, mas era em outro bairro. Com a chegada do então ministro Rubens Medeiros, a minha casa era um dos locais que se reuniam os pontos de luz, né, para dar atendimento aos membros. Além da minha casa, tinham pontos de luz na casa de outros membros, né, na casa da Maria Amélia Carneiro, na casa do seu Delcides, na casa da dona Tieco, da dona Helena, da dona Maria Luísa Carneiro, né, da casa da Frávia, né, também tinha, eram vários pontos. Acho que o Rio Pequeno é forte por conta dessas reuniões de Jorei, então tinha várias casas que abriam. Uma delas é do meu tio João. Teve uma época que começava assim, enchia tanto a casa assim dele, a sala, que ficava pequena, tinha até que pegar outros lugares da casa, assim, né? Então, assim, foi muito forte isso, né? Uma cena que eu lembro nitidamente é que eu estava chegando em casa, umas 9 da noite. Nessa época eu trabalhava bastante já, estudava, tudo mais. Mas eu estava chegando em casa e tinha uma multidão saindo da casa do meu pai, carregando cadeiras.
E eu falei, nossa, o que está acontecendo aqui, né? Porque era... E aí, então, era uma das noites em que as pessoas tinham se reunido para fazer o núcleo de Jorei. Na época nós sentimos necessidade de ter o nosso próprio Jorei Center, mas a gente não conseguia alugar a casa porque todas as casas que apareciam, as pessoas não queriam alugar achando que nós ia estragar, porque é um lugar de muita gente, né? Foi quando meu vizinho sofreu um acidente de moto, na época ele tinha 18 anos, já fazia 4 dias que ele estava na UTI. Quando a mãe dele veio me procurar, que ela ficou sabendo que eu fazia uma oração muito boa, se eu podia fazer alguma coisa, se eu podia salvar o filho dela. Ela falou. Aí eu fui para o hospital com ela, né? E a gente foi falar com o médico, né, antes, e ele falou assim, olha, o seu filho está na mão de Deus, nós não podemos fazer mais nada. Aí eles permitiram que eu entrasse na UTI para fazer 15 minutos de Jorei, né? Isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira eu voltei para ministrar Jorei achando que ele estaria na UTI, mas não, fiquei muito surpresa que ele estava num quarto e no domingo ele já estava em casa. E eles mudaram dali. E aí quando eu vi a placa de aluguel, a gente foi perguntar se eles alugariam para a igreja, né? Foi com maior gratidão. Eles reformaram todinha a casa para entregar para a gente, né? E o Jorei Center passou a ser na casa dessa pessoa, né? Graças ao empenho de todos os pioneiros, desde o início das atividades de difusão na região, em 14 de dezembro de 1997, inaugurou-se a Casa de Reunião do Rio Pequeno. O culto de entronização das imagens da Luz Divina e de Meixo Sama foi oficiado pelo então ministro Rubens Medeiros da Silva, responsável pela Igreja Pinheiros. Cerca de 350 pessoas, entre membros, frequentadores e convidados, estiveram presentes à cerimônia. A unidade religiosa estava localizada à Rua Cidade de Castro, 401, Jardim Sara. Após passar por diferentes endereços, em novembro de 2018, a unidade religiosa foi transferida para o imóvel atual, na Rua Alfredo Xavier de Andrade, 157 Butantã, passando a chamar-se Jorei Center Vila do Sol. Desde sua inauguração, diversos ministros e missionários se dedicaram à expansão do Jorei e dos ensinamentos de Meixo Sama. Inspirada no legado de seus pioneiros, a família messiânica do Jorei Center Vila do Sol se empenha na obra divina.